Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um mergulho no desconhecido. Hoje, vamos falar de uma lenda que assombrou a infância de muita gente no Brasil. Uma história contada nos corredores das escolas, sussurrada antes de entrar em um lugar específico. Sim, hoje é dia de desvendar a aterrorizante lenda da loira do banheiro. Aposto que você já ouviu falar dela. Aquela figura pálida, de cabelos loiros e olhos vazios, que aparece no espelho do banheiro da escola se você seguir um ritual bem específico. Mas de onde surgiu essa história? Será que ela é apenas uma invenção para assustar crianças? Ou existe um fundo de verdade por trás desse fantasma? Para entender a loira do banheiro, a gente precisa voltar no tempo. A versão mais famosa da lenda nos leva para a cidade de Guaratinguetá, no interior de São Paulo. A história gira em torno de uma jovem chamada Maria Augusta de Oliveira, uma moça de família rica que viveu no final do século XIX. Dizem que Maria Augusta era muito bonita, mas também muito infeliz. Ela foi forçada por seus pais a se casar com um homem bem mais velho e que ela não amava. Um casamento arranjado, como era comum na época, para unir fortunas e poder. Desesperada para escapar desse destino, ela vendeu suas joias e, com o dinheiro, fugiu para a Europa, mais precisamente para Paris. Lá em Paris, ela finalmente pôde viver a vida que sempre sonhou, livre das amarras da sua família. Mas essa liberdade durou pouco. Aos 26 anos, Maria Augusta adoeceu misteriosamente e faleceu. Sua morte é um enigma até hoje. Algumas versões dizem que foi de raiva, uma doença comum na época. Outras sugerem algo mais sombrio. O corpo dela foi embalsamado e colocado em um caixão de vidro para ser transportado de volta ao Brasil. Mas aí começa a parte estranha. O atestado de óbito sumiu. Durante a viagem de navio, a sepultura dela foi violada várias vezes. Quando finalmente chegou em Guaratinguetá, sua mãe inconsolável decidiu manter o caixão dentro de casa, se recusando a enterrar a filha. Ela só permitiu o enterro anos depois, quando começou a ter visões e pesadelos com o espírito de Maria Augusta vagando pela casa. A jovem foi enterrada no cemitério municipal da cidade, mas parece que seu espírito não encontrou a paz. A lenda urbana realmente ganhou força anos mais tarde, em 1916, quando a casa da família de Maria Augusta foi transformada em uma escola, a Escola Estadual Conselheiro Rodrigues Alves. Pouco tempo depois do início das aulas, começaram a surgir os primeiros relatos. Alunos e funcionários diziam ouvir ruídos estranhos nos banheiros, torneiras que abriam e fechavam sozinhas, descargas que eram acionadas do nada. O medo tomou conta da escola. A história que se espalhou era que o espírito de Maria Augusta, a loira, estava assombrando o local, especialmente os banheiros femininos. Diziam que ela aparecia para as meninas que matavam aula ou que ficavam se olhando demais no espelho, talvez por inveja da vida que ela não pôde ter. E é aí que surge o famoso ritual, aquele que supostamente invoca a loira do banheiro. As regras variam um pouco de região para região, mas a essência é a mesma. Você precisa ir até o último boxe do banheiro ou dar descarga 3 vezes, chutar o vaso sanitário 3 vezes e, finalmente, falar o nome dela 3 vezes em frente ao espelho. Loira do banheiro, loira do banheiro, loira do banheiro. Algumas versões ainda adicionam que você precisa falar alguns palavrões ou girar 3 vezes. Dizem que se o ritual for feito corretamente, ela aparecerá. Uma mulher pálida, com algodão no nariz e nos ouvidos, resquícios do seu embalsamamento, e um olhar de pura tristeza ou raiva. O que aconteceria depois? Bom, ninguém que supostamente a viu voltou para contar os detalhes com clareza. Alguns dizem que ela apenas te encara, outros que ela te arranha, e as versões mais aterrorizantes dizem que ela pode te levar com ela. Mas espere um pouco. Essa lenda não é exclusividade do Brasil. Se a gente pesquisar, vai encontrar histórias muito parecidas em outros lugares do mundo. Nos Estados Unidos e na Inglaterra, existe a lenda da Bloody Mary, ou Maria Sangrenta. O ritual é semelhante: ir a um banheiro escuro, acender uma vela e chamar o nome dela 3 vezes no espelho. Dizem que o fantasma de uma mulher coberta de sangue aparece e pode atacar quem a invocou. No Japão, a lenda é a de Anakusan, o espírito de uma menina que assombra o 3º boxe do banheiro feminino. Para chamá-la, você precisa bater na porta 3 vezes e perguntar: Anakusan, você está aí?
Se ela responder sim, estou, e você entrar, poderá ser puxado para dentro do vaso sanitário e levado para o outro mundo. Essa semelhança entre as lendas é fascinante, não é? Isso nos leva a pensar sobre o porquê de tantas culturas diferentes terem criado histórias de fantasmas que habitam banheiros. Psicólogos e folcloristas têm algumas teorias. O banheiro é um lugar de vulnerabilidade. É um espaço privado onde estamos sozinhos e muitas vezes nos sentimos expostos. Além disso, os espelhos sempre foram objetos cercados de mistério e superstição. A ideia de que um espelho é um portal para outro mundo, ou que pode capturar a alma de uma pessoa, é muito antiga. Junte a vulnerabilidade do banheiro com o mistério do espelho, e você tem o cenário perfeito para uma história de terror. Para as crianças e adolescentes na escola, o banheiro também é um lugar de refúgio, um lugar para fofocar, matar aula ou chorar escondido. É um espaço carregado de emoções, o que o torna um terreno fértil para o sobrenatural. A lenda da loira do banheiro também servia como uma espécie de lição de moral. Era uma forma de assustar as meninas, para que não matassem aula, não fossem vaidosas demais, ou não usassem o banheiro para encontros secretos. O medo do fantasma era uma ferramenta de controle. Voltando para Guaratinguetá, a história de Maria Augusta é real. Ela existiu, fugiu para Paris e morreu jovem. Seu túmulo está lá no cemitério da cidade e é um dos mais visitados, especialmente por curiosos e caçadores de fantasmas. A escola também existe, e até hoje há quem jure ter vivido experiências estranhas por lá. Mas será que o fantasma de Maria Augusta realmente é a loira do banheiro? É muito provável que a história real da jovem infeliz tenha se misturado com o folclore universal do fantasma do banheiro, criando a versão brasileira que todos nós conhecemos e tememos. A figura da loira talvez tenha sido adicionada por ser um estereótipo de beleza, e no contexto da lenda de uma vida interrompida, o mais incrível é como essa história se espalhou pelo Brasil inteiro, ganhando detalhes e adaptações em cada cidade. Em alguns lugares ela não é uma jovem do século XIX, mas uma aluna que sofreu um acidente terrível na própria escola. Em outros, ela é uma professora que teve um fim trágico. A essência, no entanto, permanece a mesma. Uma figura feminina, loira, que aparece nos espelhos dos banheiros para assombrar os vivos. É uma prova do poder das histórias orais, de como uma lenda pode viajar, se transformar e se manter viva por gerações, passando de boca em boca nos pátios das escolas. E você? Qual é a sua experiência com a loira do banheiro? Você já tentou fazer o ritual? Conhece alguém que tentou? Eu confesso que, quando era criança, morria de medo só de pensar nisso. Ir ao banheiro da escola sozinho era um ato de bravura. A gente sempre ia em dupla ou em grupo, por garantia. Essa é a magia das lendas urbanas. Elas podem não ser reais no sentido literal, mas o medo que elas provocam, as memórias que elas criam, isso é muito real. Elas fazem parte da nossa cultura, do nosso imaginário coletivo. Agora eu quero muito saber de vocês. Toda cidade, todo bairro tem suas próprias lendas urbanas. Algumas são variações da loira do banheiro, outras são completamente diferentes. Pode ser o homem do saco, a gangue do palhaço, a casa mal-assombrada da sua rua. Qual é a lenda urbana mais famosa da sua cidade? Aquela história que todo mundo conhece e que te deixava acordado à noite quando você era criança? Deixa aqui nos comentários. Eu vou adorar ler as histórias de terror de cada canto do Brasil. Vamos criar um grande mapa do folclore assombrado do nosso país. E quem sabe, a sua história não vira o tema do nosso próximo vídeo? Muito obrigado por me acompanhar nessa viagem assustadora pelo corredor da escola, até o último boxe do banheiro. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma história. A gente se vê no próximo mergulho no desconhecido. Eat love.